E, gente, estou aqui testando o microfone, onde ele fica melhor. Acho que aqui, né? Deixa ele aqui. Finalmente, né? Falar aqui nesse canal de Lei da Atração. Será que ela está na Bíblia? Ei, gente, eu sou a Sol. Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. E hoje, finalmente, a gente vai falar sobre Lei da Atração. Será que ela está na Bíblia? Será que ela está na Bíblia? Será que ela está na Bíblia? Vamos começar aqui definindo o que é a Lei da Atração. Então, pessoal, a Lei da Atração, ela diz basicamente que a gente atrai tudo aquilo que a gente acredita, pensa, fala e sente o tempo inteiro, seja bom ou ruim. Ou seja, é algo que acontece o tempo inteiro conosco. Gente, o ventilador tá ligado aqui, viu? Por isso que às vezes o ventinho faz isso, ó. Mas é obra do ventilador, estamos precisando dele, porque tá muito calor nessa Minas Gerais. Então, voltando ao assunto da Lei da Atração. Então, isso acontece conosco, seja intencionalmente ou não, né? Ou involuntariamente. A gente atrai o tempo inteiro tudo que a gente pensa, acredita, sente e fala. Em Provérbios 4:23 diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou ler de novo, porque eu quero que isso fique bem frisado aqui na nossa mente. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uau! Então, como eu já disse aí em vários vídeos aí, dando pinceladas sobre essa questão da Lei da Atração, a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. A mensagem que a gente atrai quando a gente quer alguma coisa, quando a gente deseja muito alguma coisa, é que nós não temos aquilo. E isso é uma mensagem de escassez. Se eu não tenho, é porque eu estou escassa daquilo. Então, a mensagem que é passada é de escassez. Mas quando a gente já é aquilo, então a realidade ela tem que responder aquilo que eu já sou. Ela não tem outra opção. Ela tem que responder a isso. Ou seja, a realidade ela é obrigada a responder aquilo que eu sou. Nós temos que agir com coerência. Ou seja, reagir de uma forma da versão que eu quero ser no futuro. É isso que o nosso cérebro entende. E a gente precisa enganá-lo. Sim! Tudo que a gente fala para o nosso cérebro, ele acredita. Ele é como se ele fosse uma criança ingênua. Então, esse processo não é tão difícil quanto parece, né? Que a gente precisa dar uma enganada aí no nosso cérebro. Enganá-lo não será uma missão tão difícil, porque o nosso cérebro, como eu disse, ele é como uma criança ingênua. Então, nós criamos e atraímos a nossa realidade o tempo inteiro. Se estamos vivendo uma realidade ruim hoje, foi isso que atraímos e acreditamos ontem. Nesse exato momento, nós estamos gerando uma realidade para o nosso futuro. E eu tenho aprendido a gerar realidades intencionalmente. Eu sempre quero falar essa palavra e a minha língua sempre se embola nela, mas eu vou insistir, porque é ela que eu quero usar. Que coisa! Então, e eu tenho, como eu estava dizendo, né, eu estou aprendendo a gerar esse futuro bom intencionalmente. E é isso que vocês precisam aprender também. E para isso a gente precisa entender bem como o nosso cérebro funciona, porque senão a nossa mente vai ficar pensando assim, enquanto a gente está fazendo algumas técnicas, né, que são cientificamente comprovadas de que é boa para o nosso cérebro.
Eu não estou falando de coisinhas aí, misticismo, eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de técnicas que são cientificamente comprovadas que funcionam para o nosso cérebro. Então, senão quando a gente estiver fazendo essas técnicas, a gente vai ficar pensando, isso não vai funcionar. Né? A gente vai ficar contradizendo o tempo inteiro na nossa mente. Então é importante a gente entender o funcionamento do nosso cérebro, porque aí a gente vai acreditar, não, isso é comprovado cientificamente de que funciona. Então eu vou fazer. E na palavra de Deus está escrito isso, isso e isso. Ou seja, se eu não estou ferindo a palavra de Deus, e isso funciona no meu corpo cientificamente comprovado, bora nos desenvolvermos. Normalmente nós atraímos aquilo que nós não queremos. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho pavor de fumaça de cigarro, de cheiro de cigarro e de um certo perfume masculino, que realmente me dá enjoo, me dá dor de cabeça, me dá ânsia de vômito, esse tal perfume. Não vou dizer qual que é, não. Mas, enfim, esses dois itens eu tenho pavor. E o que eu sempre atraía, porque eu já estou declarando que eu não atraio mais. Sempre quando eu estou no ponto de ônibus, sempre que eu estou dentro do ônibus, no ponto de ônibus mais é o cigarro, né? Porque aqui em Minas, dentro do ônibus não pode fumar. Mas quando eu estou no ponto de ônibus, quem vem e senta perto de mim? Fumante, isso mesmo. Ou quando eu estou dentro do ônibus, quem que senta do meu lado? Aquela pessoa que está usando aquele bendito perfume. Muitas vezes eu prefiro levantar, porque senão me dá crise de sinusite, eu fico ruim. Não é só a questão de eu não gostar do cheiro do perfume, ele realmente me faz muito mal. Então, hoje eu percebo o quanto isso é verdade, o quanto a gente atrai aquilo que a gente não quer se a gente não for inteligente. Se a gente não atrair o nosso futuro intencionalmente. Agora eu vou fazer aqui uma comparação sobre o que diz na lei da atração e o que a Bíblia diz. Será que a lei da atração está na Bíblia? Só que é só algumas coisas, porque a lei da atração ela é enorme. E a Bíblia também. Então os pontos mais falados eu vou abordar aqui nesse vídeo. Para a gente fazer ali aquela comparação sobre o que a Bíblia diz e o que a lei da atração diz. E aí vocês tiram as suas próprias conclusões. Combinado? Primeira coisa que a lei da atração diz. Pensamentos e sentimentos atraem as coisas. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Romanos 12, 2. Só um minutinho que eu estou colocando aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora tem um outro versículo aqui também que fala sobre isso. Está lá em Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa, ele é. Então, essa parte, né, esse item da lei da atração, ele é comprovado na palavra de Deus. Antes da lei da atração dizer, a palavra já dizia. Segunda coisa que a lei da atração diz. Devemos falar aquilo que queremos e não aquilo que não queremos. Devemos falar aquilo que queremos e não aquilo que não queremos. Poder da fala, né? Vamos ver se isso está na Bíblia. Eu diria que a Bíblia ela é mais profunda, porque ela diz que nós devemos falar o que nós já somos o Senhor, não o que a gente quer ser ou o que a gente deseja. A gente já deve afirmar aquilo que a gente é. Vamos ver lá onde que está isso? Lá no livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 10. Diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Aqui não diz para a gente dizer, eu quero ser forte. Aqui diz para a gente já dizer que a gente é forte, mesmo que a gente esteja se sentindo fraco.
A gente tem que declarar: eu sou forte, não é? Eu quero ser forte, Senhor, me ajude a ser forte. Não. Aqui está falando no livro de Joel, no capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco: eu sou forte. Mais algumas passagens bíblicas aqui. Lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim é o que contamina. Agora, lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Lá em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 3 e 6 comprova isso, que Deus criou as coisas pela palavra. Ele disse: haja. Então a gente pode perceber o quão importante é o que a gente, não exatamente o que a gente quer, mas o que a gente fala, né? O que a gente já declara. Isso é de extrema importância. Não só o desejo, mas é aquilo que a gente já deseja a ponto de pronunciar, né? Isso é muito importante, é muito forte. O poder da língua, da gente declarar. Não só o desejo, né? A vontade de algo, ou de ser algo, ou de ter algo, mas expressar, a gente se expressar como se a gente já fosse aquilo, como se a gente já tivesse aquilo. Terceira coisa que a lei da atração diz: sentir aquilo como se fosse verdade, realidade. É importante. Sentir deve estar em sintonia com o que falamos. Então não basta apenas falar. A gente tem que sentir aquilo que a gente está falando. Isso é o que a lei da atração diz. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Lá em Romanos 10, 9, diz o seguinte: confessar com a boca e crer com o coração. O versículo diz o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, não basta só a gente confessar, a gente tem que crer. Se a gente não crer, só falar da boca para fora, não resolve nada. Então, isso aí está alinhado com o que a lei da atração diz, né? A gente tem que sentir, não basta só falar. Ah, Sol, mas e a parte que diz que o nosso coração é enganoso? Sim, é verdade. Se a gente não estiver alinhado com o Senhor, se a gente não estiver no Senhor, e o Senhor não estiver em nós, realmente, a gente pode ser enganado pelo nosso coração. Porque aí você vai estar pensando coisas para a sua destruição, como dúvidas, medo, tristeza, angústia. Nesse caso, sim, o seu coração vai estar te enganando. Mas nós podemos ensinar a nossa mente a pensar coisas boas, mesmo que aquilo não esteja de acordo com o que a gente esteja sentindo naquele momento. Isso são estratégias cientificamente comprovadas. Como, por exemplo, você acorda triste e aí você dá um sorriso em frente ao espelho. Estou olhando para a tela, gente. Voltando. Você acorda triste com alguma coisa. Você não vai negar a sua realidade, mas tem algumas coisas, algumas técnicas cientificamente comprovadas que nos ajudam nesses momentos. É lógico, gente, que a gente tem que respeitar a nossa dor. Por exemplo, você está num luto, você perdeu uma pessoa que você ama. Então, permita-se extravasar, chorar, pôr aquela dor para fora. Chore o quanto for necessário. Mas chega um tempo que você tem que deixar o luto ir, porque a sua vida continuou, concorda? Então, quando você sentir que você já viveu toda a tristeza que você tinha para viver e que é hora de erguer, de levantar, de seguir com a sua vida, mas mesmo assim você ainda se sente triste, algumas técnicas científicas nos ajudam nesse momento. E uma delas é você chegar, acordar
né? E olhar no espelho e dar um sorriso, mesmo sem vontade. Faça isso, experimenta. Fica lá rindo, igual o bobo da corte no espelho. Outra coisa que ajuda é você ir lá, mesmo sem vontade, lavar o cabelo, começar a se cuidar. Isso é cientificamente, comprovadamente, que a gente melhora. E quando você vai tendo essas atitudes, essas pequenas atitudes, quando você perceber, você já estará tocando a sua vida, seguindo em frente, apesar daquela tristeza. Então a gente pode escolher os nossos pensamentos, né? A gente não pode ficar vibrando o tempo inteiro numa angústia, numa tristeza, num desânimo. Mesmo que você esteja ali com aquele sentimento, você começa a escolher os seus pensamentos. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque a gente pode escolher sim os nossos pensamentos. Os pensamentos é como se eles estivessem assim numa prateleira. E você pode escolher, quando vier o pensamento ruim, você trocar, não, eu vou pensar isso aqui. Tipo assim, se vier um pensamento de desânimo, de tristeza, de que não vale a pena viver, você não, vale a pena. Eu ainda tenho a minha vida inteira pela frente, eu sou saudável, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família. E começa a trazer à sua memória tudo que você tem de bom, todos os motivos que você tem para seguir em frente, para continuar vivendo. Traga a sua memória. Isso também é um versículo da Bíblia, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, são coisas que a ciência comprovou, mas que já estavam na palavra de Deus, que já estavam na Bíblia. Então, a gente mudar o nosso pensamento. A gente pode sim escolher os nossos pensamentos, mas esse é assunto para outro vídeo. Combinado? Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre isso. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então a gente pode escolher os nossos pensamentos. Quando vier um pensamento ruim, você vai lá na prateleira e pega um pensamento bom. Dessa forma, você vai estar colocando coisas boas no seu coração. Você vai estar em alinhamento com o que diz a palavra de Deus. Então, você não vai estar sendo enganado pelo teu coração. Porque o que tem no teu coração é o que está na palavra de Deus. O nosso coração é enganoso só quando ele vai contra aquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Entenderam? Uma outra passagem que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, diz o seguinte: assim como o homem pensa, ele é. Então a gente tem que trazer pensamentos bons a nosso respeito. Como diz lá a outra passagem, né? Que está lá, que eu acabei de ler, que está lá em Filipenses 4:8, né? Aqui está dizendo, assim como o homem pensa, ele é. Então a gente tem que pensar aquilo que está lá em Filipenses, coisas boas sobre nós. O que está na Bíblia, o que o Senhor falou e fala a nosso respeito. É isso que a gente tem que pensar. Resumindo, se nós pensarmos de acordo com a nossa identidade no Senhor, se o nosso coração estiver firmado no Senhor, não seremos enganados e nem sabotados por Ele. Concordam? Mas, se o nosso coração estiver enganado sobre a nossa identidade no Senhor, aí sim, Ele irá nos enganar também. Se o que nós falamos não está alinhado com o que a gente sente, não adianta nada falar. Como eu já disse várias vezes, a gente vai ficar igual o papagaio falante. E aí a gente entra naquilo que a Bíblia também diz, sobre vãs repetições, né? Que muitas vezes as pessoas, principalmente os cristãos, né, falam sobre a oração, mas isso está num todo, né?
A Bíblia condena sobre vãs repetições, mas entendam bem, é sobre as vãs repetições. Jesus, ele não condena as repetições. A palavra de Deus diz que Paulo orou 3 vezes para que fosse retirado dele o espinho na carne. Ou seja, mais de uma vez a repetição, não é? Então, como vocês percebem, a Bíblia ela não condena a repetição, ela condena as vãs repetições. Essa passagem de Paulo está lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: 3 vezes pedi ao Senhor que o retirasse de mim. Outro exemplo na Bíblia está lá no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 5, onde Jesus conta a parábola da viúva persistente. O versículo diz assim: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então aí comprova a importância da oração persistente, de nós perseverarmos em oração. E para isso acontecer, a gente vai ter que repetir aquela oração. A gente vai ter que falar aquilo de novo, como o Paulo lá. Orou 3 vezes para que o espinho fosse retirado da carne dele. Então a Bíblia, como vocês percebem, ela não condena a repetição, ela condena as vãs repetições. Eu vou trazer aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz sobre o que quer dizer vãs repetições. Significa repetir palavras ou frases em oração sem sinceridade, sem atenção ou com a crença equivocada de que a quantidade de palavras agrada a Deus, como faziam alguns gentios. O foco é na qualidade, verdade interior e sentimento, não no volume, embora repetições sinceras, como o Pai Nosso, não sejam vãs se vêm do coração. Então é importante isso estar alinhado àquilo que a gente sente. Amém? Como Paulo, por exemplo, aquela repetição dele é porque ele queria muito ser curado. Então ele sentia, então isso estava alinhado. Ele não estava só repetindo como algo sem sentido, que ele nem está pensando, raciocinando a respeito. O que ele estava falando estava de acordo com o que ele sentia naquele momento. E isso o Senhor não condena. O Senhor condena a gente ficar feito um robô, feito um papagaio que não sabe nem o que está falando. Agora, retornando aqui para o quarto item, né, quarta coisa que a lei da atração diz. O universo é que nos dá as coisas. Será? Não. Definitivamente não. Quem nos dá as coisas é o Senhor, é Deus. Foi Deus quem criou o universo. O universo ele foi criado por Deus para nos trazer aquilo que nós acreditamos, que nós falamos. Ele é como se ele fosse o transportador das bênçãos do Senhor. Nós desejamos algo, nós acreditamos, nós sentimos que nós já temos aquilo que a gente deseja, e aí a gente vai falar para o Senhor. A gente vai pedir ao Senhor. A gente vai declarar ao Senhor. Vou dar um exemplo. Lá naquele que eu li o versículo lá. Diga o fraco, eu sou forte. Então eu já vou dizer, Senhor, em ti eu sou forte. E aí o universo vai trazer isso até mim. Mas isso não foi pedido ao universo, declarado ao universo. Isso foi declarado ao Senhor. Isso foi falado ao Senhor. O universo é como se ele fosse o correio, né? E aí pode ser um SEDEX, depende aí, né? De muitas coisas. Se vai ser rápido, se vai ser demorado.
Não sabemos. O que importa é que ele vai trazer, porque ele se curva ao Senhor, ao Deus da nossa vida, ao amor da nossa vida. Quinta coisa que a lei da atração diz: o universo quer atender às nossas ordens. Como tudo ao nosso redor. A gente pode dar ordens para qualquer coisa ao nosso redor. Não para o Senhor. Jamais para o Senhor. Jamais para o Senhor. Mas sobre qualquer coisa, o Senhor nos deu autoridade para nós darmos ordens. Então, primeiro a gente vai ao Senhor, como eu já disse, e a gente pede o que a gente quer. Ou mesmo se a gente já está num nível bem avançado, como eu já disse aí em outros vídeos, e talvez até nesse vídeo mesmo já tenha dito. Não, já disse, né, na questão do fraco, não diga ao fraco eu sou forte. Então no Senhor a gente já é, a gente já tem, a gente só precisa sacar. Então se você já tem essa consciência de que no Senhor você já tem o que você precisa, não é o universo que vai te dar, é o Senhor que já te deu. É o que já foi conquistado no Senhor, não através do universo. Como eu disse, o universo ele é apenas o transportador das nossas bênçãos. Tipo assim, a gente pode dizer assim: universo, traz X, traz Y, porque o Senhor já me deu. Eu já tenho isso no meu Senhor, pode trazer. Já está na hora disso se materializar aqui, ó. Pode trazer, universo. Mas traga aquilo que eu já sei que eu tenho no Senhor. Não é o universo que está me dando. Não é o universo que está me dando. Minereis, né, que come as palavras, embola as palavras, junta as palavras. Então, não é voltando, não é o universo que está me dando. Ele só está trazendo aquilo que eu já tenho no Senhor. Tá vendo? A mudança de mentalidade. Ou se você ainda não está nesse nível, aquilo que eu peço ao Senhor. Porque a palavra também nos orienta. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Né? Então, assim, a palavra também nos orienta a pedir. Né? Mas é ao Senhor, não é ao universo. Quem é o universo? Ó, lei da atração. Tá vendo como que é importante a gente estudar a palavra de Deus, a gente saber o que tem na palavra de Deus, porque a gente vai reter o que for bom, o que tiver na palavra. O que não for, a gente descarta, a gente joga fora, mesmo que tenha comprovação científica. Se não estiver na palavra, não serve para um cristão. Amém? Agora eu vou ler aqui algumas passagens que mostra que Jesus nos autorizou a dar ordem às coisas. Lá no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, diz o seguinte: eu lhes asseguro, se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhes acontecerá. E também a gente pode dar ordens ao nosso inimigo. A gente não só pode, a gente deve dar ordens a ele. Cala a boca! Principalmente quando ele começar a soprar coisas na sua mente. Cala a boca! Quem és tu? A palavra diz isso, isso e isso. O que o Senhor fez lá no deserto? Ele combateu Satanás com a palavra, com o que estava escrito. Ele sempre dizia para ele, Satanás dizia algo e ele dizia, está escrito. E é assim que a gente tem que fazer, como Jesus. Mas para isso, repito. Tá vendo? Eu estou repetindo coisas aqui para vocês, mas não são vãs repetições. Não são vãs repetições. São repetições que vai trazer crescimento para vocês. Se vocês internalizá-las na mente e no coração. Amém? Então, eu perdi o que eu estava falando. Sobre o nosso inimigo. Então a gente deve dar ordens a Satanás. Amém? Isso mais do que a gente prova de que a gente
quem a gente é no Senhor, em quem a gente está firmado. É usar da nossa autoridade nele. Vou ler aqui também, para a edificação de vocês, mais algumas palavras, né, que fala sobre a questão de que ao Senhor a gente deve pedir. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Agora no livro de Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Em Marcos 11:24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já o receberam e assim tudo lhes será dado. Uau! Uau, esse versículo é demais, gente. Essa palavra, se ela não te encheu de fé, eu não sei mais o que vai encher teu coração de fé e a tua mente, sinceramente. Sexta coisa que a lei da atração diz: merecimento. Será que nós merecemos alguma coisa? Não. Em relação ao Senhor, não merecemos nada. Nada. Em relação às pessoas, talvez. Por exemplo, eu trabalhei o mês inteiro. Eu mereço que o meu patrão me pague o meu salário. Não é verdade? Então, em relação às pessoas, talvez. Em relação a Deus, nós não merecemos nada. Nós somos pecadores, nós não somos dignos, como a palavra mesmo diz, nem desamarrar os sapatos do Senhor, as sandálias dos seus pés. Em relação ao Senhor, não. Mas em relação às pessoas, talvez. Mas como já foi dito aqui nesse vídeo, a gente pode chegar diante do Senhor com ousadia, sabendo quem a gente é dele, mas isso se de fato a gente estiver nele e ele em nós, né? Então a gente pode chegar diante dele com ousadia, sabendo quem nós somos nele, e aí até a nossa oração muda, a forma que a gente vai orar muda. Tipo assim, ultimamente eu tenho orado dessa forma: Senhor, me ajude a acessar isso ou aquilo que eu sei que eu já tenho em Ti. Eu sou filha, eu sou herdeira, eu sou princesa, eu estou assentada com Ele nas regiões celestiais. Então eu só preciso da ajuda dele para ele me ajudar a acessar isso, para eu não duvidar. Mas para tudo a gente precisa do Senhor, até para acessar aquilo que nós já sabemos, que nós já temos nele. A gente depende dele para tudo. Então a gente pode chegar com ousadia diante do Senhor e pedi-lo humildemente para nos ensinar o caminho do acesso ao que nós já temos nele, nas bênçãos que já estão prontas para nós. E a nossa oração também, quando a gente está nele, ela é diferente não só no sentido da gente já saber o que a gente tem nele, o que a gente é nele, mas no sentido de não sermos egoístas. Porque nunca, quando a gente está no Senhor, que a gente chega diante dele pedindo algo que é só para o nosso benefício. Se nós de fato estamos no Senhor, tudo que a gente pede ajuda pessoas, não somente a nós, mas ajuda pessoas. É por propósito. E eu vou te dizer com muita certeza que é essa oração que agrada a Deus. Ninguém gosta de pessoas egoístas. Você gosta de uma pessoa, de conviver, de estar com uma pessoa egoísta? Que não. E você acha que Deus gosta? O sétimo item que a lei da atração diz é o seguinte: você atrai o que você fala e o que você pensa. Somente isso, a gente já viu até aqui nesse vídeo que não é suficiente só falar e pensar. É necessário sentir, vibrar naquilo. A gente precisa sentir, tudo precisa estar conectado.
Senão, como a gente já falou aqui também um pouco sobre, seriam vãs repetições. Seriam palavras vazias. Se a gente fala o que a gente pensa e o que a gente sente, então agimos como alguém que já é o que deseja. Então logo iremos atrair, porque lembrando que a gente atrai aquilo que a gente é, não aquilo que a gente deseja. É certo que atrairemos. Se a gente já for o que nós desejamos, é certo que atrairemos. Então eu vou encerrar aqui essa parte. Foram as coisas assim, os tópicos que eu achei mais importantes da lei da atração para abordar aqui junto com a palavra de Deus. E agora eu vou falar um pouco sobre as técnicas da lei da atração. As técnicas, elas funcionam porque elas têm bases científicas. Não vem fazer nada de que for coisas místicas, não. Isso não é coisa de cristão. Mas o que tiver base científica, comprovadamente científica, que for bom para o seu cérebro, ok em fazer. E, de preferência, que também estejam na palavra de Deus. Como eu já disse, se algo ferir a palavra de Deus, não faça. É importante você buscar sempre de Deus discernimento e sabedoria. E ler a palavra para você saber o que não fere a palavra de Deus. Eu vou dar aqui 2 exemplos de 2 técnicas que eu estou fazendo, que elas são comprovadamente científicas, que é algo que é bom para o cérebro e também estão na palavra de Deus, que é a técnica 55V5, que consiste basicamente em você escrever. E uma forma de escrever agradecendo ao Senhor. É lógico que as pessoas que não creem em Deus, elas agradecem ao universo, né? Mas a gente pode fazer de uma forma diferente. Essa técnica, ela consiste basicamente em escrever aquilo que você quer, já agradecendo como se você já tivesse. Então você vai escrever ali aquilo, vai ajudar a tua mente, né? À medida que você escreve, e você vai trazer aquilo que você está escrevendo para a vibração, para o sentimento, para o entusiasmo. Então você já vai começar a sentir como se aquilo já fosse a sua realidade. Ali você está fazendo o quê? Como eu já disse aqui, enganando o seu cérebro. E como eu disse, ele é como uma criança, né? Ele acredita naquilo que você está falando. E eu vou trazer aqui um versículo da Bíblia que relata sobre essa questão do escrever. E assim, tem várias passagens bíblicas, né, que o Senhor mandou Moisés escrever nas tábuas, e muitos outros personagens da Bíblia. Então, mas eu vou trazer aqui um versículo para vocês verem que isso também é bíblico, a questão do escrever. Está lá em Abacuque 2:2, onde o Senhor instrui o profeta e ele diz assim: escreva a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, olha ali, olha o meu guarda-roupa. Eu ainda escrevo grande aqui, gente. Sério, eu ainda escrevo grande. Então, assim, isso é bíblico. Eu vou ler o versículo de novo. Está lá em Abacuque 2:2. Escreva a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então isso é bíblico, isso é científico, então não fere a palavra de Deus. Também tem a outra técnica que eu esqueci de falar, que é a 369. E ela tem até, um dia eu vou falar sobre essas 2 técnicas mais especificamente, porque essa 369 eu ainda vi num conteúdo cristão que ela ainda tem base bíblica sobre esses números, 369. Eu vou trazer aqui no nosso canal também, vou falar sobre elas para vocês. Então, pessoal, concluindo, tem muitas coisas da lei da atração na Bíblia, mas nada, absolutamente nada, vale a pena sem o Senhor. Pode até dar certo aqui na Terra, mas se desagrada ao coração de Deus,
não vale a pena. Para nós cristãos, não vale a pena trocar alguns anos ali de bem-estar, né, aqui na Terra, pela eternidade. A gente quer ser feliz aqui sim nessa Terra. A gente quer viver bem, em abundância. Mas desde que isso não comprometa a eternidade. Porque o que mais importa para nós é a eternidade. Onde iremos passar a eternidade? Com o Senhor, no céu ou no inferno? Então, tome muito cuidado. Como eu disse, busque sabedoria e discernimento. Retenham o que for bom e não negociem a fé de vocês. E se vocês ainda não têm maturidade espiritual, evitem ler livros ou ver conteúdos de pessoas que não são cristãs, de pessoas que não têm a mesma fé. Então, ficamos por aqui. É esse o vídeo de hoje. Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos para vocês daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou vivendo. E qualquer coisa, me deixa saber aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!